Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Bom, a minha porção ficou com a conferência de jovens, que corresponde aos jovens acima de 16 anos, acima de 17 anos. Graças ao Senhor por essa oportunidade que tivemos ali. E a exemplo do Eliseu, eu vou pedir para passar o vídeo de abertura da conferência de jovens, porque muito provavelmente eu não vou conseguir falar tudo, então vocês tomem o vídeo como uma referência significativa da porção que compreende a conferência de jovens. Amém. Toda porta exige uma decisão. Você pode abri-la ou mantê-la fechada. Se aberta, pode apenas olhar o que há do outro lado ou entrar por ela. Pode haver lindas coisas ali para serem contempladas. Você pode escrever poesias sobre isso, pode pintar quadros, pode escrever tratados. Você pode pregar sobre o que viu além da porta. Pode dizer, venham todos, encontrei uma porta e vejo coisas maravilhosas através dela. E depois de uma vida inteira olhando para as paisagens e belezas que estão do outro lado, você pode nunca cruzar para o outro lado. A obra de Cristo na cruz pode ser entendida assim, como uma porta. Na cruz, Jesus carregou nossos pecados por sua morte. Se fez pecado por nós, inocente pagou como culpado. O mal foi vencido ali, mas Jesus ressuscitou, imputando sobre nós sua justiça para que vivêssemos por sua vida. A cruz não é só o fim da culpa do pecado, o fim do reinado da carne sobre nós. É a porta de entrada aberta, o início para uma nova forma de viver, justos, santos, para o louvor da glória de Deus. O poder da cruz não consiste em sinais miraculosos que enchem os olhos, muito menos em sabedorias vazias que encantam o raciocínio. A cruz é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ela é vida. É impossível ficar indiferente ao Cristo crucificado e ao seu poder. Você pode negá-lo. Pode se postar como um espectador diante dele, como quem vê um espetáculo apenas. Ou pode entrar por ele. Quer saber como? Venha conosco. Aleluia por essa porta maravilhosa. Antes dela estão todas as coisas negativas. Mas o nosso Senhor soberanamente foi à cruz e levou todas essas coisas negativas a um fim. E do outro lado dessa porta, depois da cruz, abriu-se um novo e vivo caminho para nós. Abriu-se todas as riquezas insondáveis de Cristo estão disponíveis para nós agora por causa dessa obra da cruz. Você crê nisso ou não? Aleluia. Antes de começar a palavra propriamente dita, gostaria de anunciar que o montante de ofertas levantados nesta manhã foi de R$ 22.456. Amém.
oferta suficiente para cobrir todo o investimento feito no Expolivro, para cobrir a necessidade da Expo Cristã, né, a estrutura que vai ser montada ali, também as necessidades e despesas da conferência e, graças ao Senhor, recursos para a casa de Arão. Aleluia! Amém! Muito bom. Irmãos, quando a gente olha para 1 Coríntios, que é uma carta preciosíssima, escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta que também pode ser considerada como perguntas e respostas, ou as respostas do apóstolo Paulo aos problemas, às dificuldades, às dúvidas, às carências daquela igreja. Então a gente pode encontrar em 1 Coríntios. Mas 1 Coríntios também nos mostra que para aqueles problemas que a igreja enfrentava, a solução está no Cristo crucificado. Paulo não falou do Cristo ressurreto, não usou a expressão o Cristo ressurreto, ele não usou a expressão o Cristo ascenso, ele falou do Cristo crucificado. Agora, o que está por detrás desse termo, dessa expressão Cristo crucificado? Que ele repete por algumas vezes ao longo de sua epístola. O tema dessa conferência de jovens foi o poder da cruz. E o poder da cruz tem uma íntima ligação com o tema da conferência Geração Santa, que não mais é conferência de adolescentes ou conferência de primeiro período. Na verdade, é conferência Geração Santa. Fale comigo, conferência Geração Santa. Então, a conferência Geração Santa teve como tema metamorfose. Agora, qual a conexão entre um e outro? É que a metamorfose proposta na conferência Geração Santa, que em outras palavras é a transformação, ocorre por meio da cruz. Essa lagarta que está ali envolvida por um casulo, que espiritualmente corresponde à vida da igreja, oferece todas as condições para que de lagartas asquerosas, nós, nesse ambiente maravilhoso que é a vida da igreja, sejamos transformados em lindas borboletas, úteis em plenitude para o cumprimento da vontade de Deus. E ali, preocupados em transmitir esse encargo para os jovens, acerca do poder da cruz, o poder que transforma, os irmãos então ministraram 6 mensagens, cujos temas foram: a primeira mensagem foi decidir nada saber. Isso corresponde à primeira parte do versículo 2 do capítulo 2 de 1 Coríntios. A segunda mensagem foi Jesus Cristo e este crucificado, que corresponde à segunda parte do versículo 2 do capítulo 2 de 1 Coríntios. A mensagem 3 foi Cristo crucificado, escândalo e loucura, que foi baseado em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. A mensagem 4 foi a loucura da pregação, que foi baseado em 1 Coríntios capítulo 1, a segunda parte do versículo 21. A quinta mensagem, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. E por fim, a mensagem 6, nós, porém, temos a mente de Cristo, que está em 1 Coríntios capítulo 2, a parte final do versículo 16. Então vejam, pequenas porções de versículos, mas com uma profundidade tremenda. Mensagens sólidas,
mensagens desafiadoras, mensagens que certamente inspiraram os nossos jovens a não ficar mais na defensiva, mas partir para a guerra, como soldados de Cristo, como exército de Deus. Então a cruz, ela é para formar o exército de Deus. Quanto mais a cruz opera em nós, mais garantia Deus tem de que o exército dele está sendo formado e pronto para a batalha. Então esse é o desejo de Deus para todas as igrejas que estão debaixo desse ministério. Por um lado, essas palavras foram direcionadas para os jovens. Mas por outro lado, essas palavras também foram direcionadas a cada um de nós, às igrejas de toda a terra. Por quê? Vejam, Deus nunca entra em contradição. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, foi orientado pelo Espírito a escrever as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O início da carta começa dizendo uma palavra específica para cada uma dessas igrejas. Mas no final daquela carta, ou de cada carta, há a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, de um lado, a palavra foi para os jovens, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito quer falar para nós. O Espírito quer nos dar um comando. E eu espero que você e eu sejamos obedientes em seguir esse comando, em acolher esse comando, em praticar essa ordem de Deus que vem do cabeça, que é Cristo. Quando a gente lê 1 Coríntios, o apóstolo Paulo resume a humanidade em 2 polos: judeus e gregos. O que é a humanidade? A humanidade é composta de judeus e gregos. O que inclui os judeus? Todos aqueles religiosos que, de uma forma consciente ou inconsciente, são tementes a Deus, mas não têm clareza de como cumprir a vontade de Deus. Tateiam, mas não conseguem tanger a realidade do Deus vivo. Que são os gregos? São todos aqueles que, a parte de Deus, tentam de alguma forma superar suas dificuldades, superar suas mazelas. Mesmo os gregos, depois do surgimento da filosofia socrática, passaram a refletir acerca do sentido da vida humana. Passaram a refletir acerca da moral, da ética. Mas todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria, até hoje, é insuficiente para vencer pecados. Ainda o homem é golpeado pelos seus pecados. Tendo temor ou não a Deus, em todos eles, judeus ou gregos, há uma consciência que julga cada um deles. Julga defendendo quando estão certos e os acusando quando estão errados. E não precisa ser crente para perceber isso. Então, quando o apóstolo Paulo chega àquela cidade grega, Coríntio, encontra essas 2 classes de pessoas, ele deve ter considerado: vou lançar mão de palavras persuasivas para tentar convencer os gregos?
Será que eu vou ter que lançar mão de sinais poderosos para constranger os judeus? O que vou fazer? De um lado, tem os que apreciam a sabedoria e dão extremo crédito a ela. De outro lado, tem aqueles que apreciam o poder, mas são incapazes de, na carne, ser veículo para o poder de Deus. E diante dessa dualidade, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Amém? Capítulo 1, versículo 21. Aleluia? Vamos ler juntos? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo foi louco e escolheu a loucura da pregação como meio para salvar aqueles perdidos em suas muitas sabedorias e aqueles perdidos no poder. Prosseguindo, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Para os que aspiram poder, para os que desejam a sabedoria, nós não temos outro caminho senão pregar a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, quando foi à cruz, ele não levou apenas a si mesmo como um sacrifício de Deus à cruz, a fim de cumprir a obra redentora. Mas ele levou muita coisa com ele. Encravou na cruz. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o que Cristo levou à cruz? O que foi crucificado? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Amém? Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse que se fez pecado por nós, foi à cruz voluntariamente. Cristo não pecou, não cometeu pecado, não ativou, embora vindo em semelhança de carne pecaminosa, tentado em todos os sentidos, não foi ativado o pecado nele. Irmãos, esse é o nosso herói. Ele se autocomparou. E talvez até de maneira mais contundente podemos afirmar, ele afirmou ser a serpente de bronze que foi pendurada sobre o madeiro. Teologicamente falando, a gente tenta ali dar uma abrandada no texto. Mas o Senhor Jesus disse, assim como a serpente de bronze foi levantada por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Ele não está comparando não, ele está dizendo o que é.
Importa que o Filho do Homem também seja levantado, a exemplo do que essa serpente de bronze fez no Antigo Testamento, no deserto. O povo ali acometido de várias picadas de serpente, morrendo. Daí Moisés rogou ao Senhor, e o Senhor disse: forja aí uma serpente de bronze e pendura sobre o madeiro. E quem ver essa serpente viverá. E o Senhor tomou essa figura e disse: eu sou essa serpente que vai ser pendurada no madeiro. E quem crê em mim não perecerá eternamente. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós olhamos o Cristo crucificado. Nós olhamos aquele que se fez pecado e detonou com o pecado na cruz. Amém? Segunda coisa que o Senhor levou à cruz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A primeira coisa que ele levou à cruz foi o pecado. A segunda, pecado no singular. A segunda está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Pense em algum pecado. Pois bem, ele foi pendurado na cruz. Talvez antes de vir esta reunião, que foi precedida pelo Partir do Pão, você deve ter feito um exame de consciência. E talvez 1, 2, 3, 5, 10 pecados vieram à sua memória. E você pediu perdão por cada um deles. Sabe por que você foi ousado em pedir perdão e certamente ter a segurança de que foi perdoado? Porque um dia esse Cristo crucificado levou os pecados, no plural, à cruz. Amém? Então, toda vez que você estiver diante do Senhor, saiba que Ele pôs fim ao pecado no singular e aos pecados no plural. Terceira coisa que Ele também crucificou, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse. Vamos falar junto? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sabe quando você olha para a cruz? A que conclusão chegamos? Que Satanás, o diabo, foi crucificado. E o sinônimo de crucificação, à luz desse texto, é: ele foi destruído. Fala para o irmão do teu lado: o diabo foi destruído. Quarta coisa que a cruz pôs fim. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está para mim, e eu para o mundo. Nossos jovens, nossos adolescentes, são constantemente bombardeados pelo mundo. Mas sabe o que a gente precisa fazer?
sentar com eles e dizer: o mundo está crucificado. E se você é adulto, ainda tem qualquer esperança nesse mundo, saiba que o mundo também foi crucificado para você. E você e eu para o mundo. Nós somos imprestáveis, irmãos. Nem para o mundo a gente serve mais para fazer parte dele. Às vezes até nos expulsam do mundo. Das suas festas, já não tem mais convite. Para as piadinhas sem graça, já não tem mais sentido se aproximar de nós. Sabe por quê? A gente até quer se socializar, né? Rir e tal. Mas ele sabe que isso aí não tem mais nada conosco. Porque o mundo está crucificado. E nós para o mundo. Aleluia. Você acha que tem mais coisa para ser crucificado? Vamos ver mais coisa. Quinta coisa. A velha criação. Acabei falando. Eu queria que vocês falassem. Colossenses 1:20. Aleluia. Colossenses 1:20 diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Toda a velha criação. O que é a velha criação? É aquilo que foi afetado pelo pecado. Tudo que teve contato com o pecado. E aí não é só o mundo, são todas as coisas. Quer sejam na terra, quer sejam nos céus. Foi crucificado. A isso chamamos de a velha criação. Não é à toa que quando você olha para essas cadeiras que estão aqui à frente e compara com as cadeiras que estão aqui, você antes pensava: poxa, isso aqui é o top dos top das cadeiras, né? Na época. Mas agora ficaram velhas. E essas daqui a um tempo também ficarão velhas. Porque tudo tende a desaparecer, a se deteriorar. Por isso, amados irmãos, a cruz é para mostrar que para a velha criação não há esperança. Mas foi por causa da cruz sobre a velha criação que veio então a nova criação, da qual eu e você fazemos parte. Amém? A sexta coisa que foi crucificado, Romanos 6,6. Vamos ver se vocês vão descobrir. Romanos capítulo 6, versículo 6. Aleluia. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso, não ouvi direito, o nosso, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O nosso velho homem foi crucificado. Não confie nele. Ele já é um objeto da cruz. Amém? O que mais que a cruz operou? Efésios capítulo 2, versículo 15. Efésios capítulo 2, versículo 15. Amém? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Abolir na sua carne equivale à crucificação de sua carne. Então, na cruz, ele crucificou os mandamentos na forma de ordenanças. Sabe, o nosso velho jeito de fazer as coisas. Os nossos velhos hábitos.
as nossas manias, os nossos trejeitos, o nosso jeito egocêntrico de ser, tudo isso foi levado à cruz. Senhor Jesus, o Senhor também crucificou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos ler juntos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, não mais eu quem vive. No versículo 19, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aqui é o sujeito oculto, né, irmã Iracema? Estou crucificado com Cristo. Mas quem é o sujeito verdadeiro aqui? Eu. Não é verdade? Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não eu quem vive. Não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O seu eu, o meu eu, foi crucificado. E por fim, Gálatas 5:24. Senhor Jesus. Gálatas 5:24 diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que mais foi a cruz? A carne. Quais foram as coisas que foram crucificadas? Quem poderia me responder agora? Amém. Todo esse shopping maligno foi parar na cruz. Você diz amém para isso ou não? Você diz glória a Deus para isso ou não? Então pregar o Cristo crucificado é pregar o fim de tudo que é negativo. É pregar o fim de tudo aquilo que se opõe a Deus. É pregar o fim daquilo que não vai cooperar com o cumprimento da vontade de Deus. Que antes se tornou uma oposição para a sua vontade. Tudo isso foi posto na cruz. Amém? Que Cristo você tem pregado? Que Cristo você tem apreciado? Mas a cruz também, irmãos, não traz apenas perdas. A cruz também traz ganhos. As perdas são necessárias, porque por meio das perdas nós obtemos ganhos. Aleluia! E qual foi o primeiro ganho que a cruz pode nos oferecer? Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 5. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 5. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Qual é o ganho da cruz aqui? A ressurreição. O que é a ressurreição? Diga amém. Quem quer experimentar a cruz, diga amém. Amém. Por que você
tão ousadamente apoiou desfrutar da cruz? Porque há perdas, mas também há ganhos. Amém? Que ganho maravilhoso. A ressurreição. A ressurreição, irmãos, era o impossível. Não estava dentro das perspectivas e expectativas de Satanás. Ele pensou, não, se matarem ele, acabou, agora eu vou reinar mesmo. Meu reinado não terá fim. Mas não existia até então, no vocabulário, no vasto vocabulário de Satanás, a palavra ressurreição. Mas quando Cristo apareceu no terceiro dia, que decepção para Satanás. Foi o terceiro dia para nós, para a ressurreição, e para ele, para a decepção dele. Fala para o irmão do teu lado, o ganho da cruz é a ressurreição. Segundo ganho da cruz, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá para as bandas dos versículos 40. Vamos lá. Seria o ideal ler todo o capítulo, mas vamos ter que selecionar aqui. A partir do versículo 40 diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Vejam, essa dualidade aqui, ó. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Então qual é o ganho da cruz aqui? Por causa da ressurreição, que é resultado do operar da cruz, nós temos a incorrupção. Olha para o seu corpo morto aí, ó. Olha para esse corpo. Diga assim para ele: você um dia será incorruptível. Esse é um ganho da cruz. Aleluia! Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Ressuscita em glória. Hoje, talvez muita desonra, mas a esperança da glória nos faz experimentar algo maravilhoso, de que um dia seremos glória. Amém? 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Irmãos, esse corpo terrestre aqui não aguenta a picada de um mosquito chamado Aedes aegypti. Mas um dia esse corpo será pleno de poder. Glória a Deus. 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O meu corpo, o teu corpo, será uma colheita espiritual. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, um fracasso para as nossas vidas. Hoje estamos vivendo as consequências desse primeiro Adão. Foi feito apenas alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia! E esse espírito vivificante, esse espírito que dá vida, está dentro de nós, por causa do último Adão. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. O homem do céu está em nós. O homem celestial está em nós. O homem espiritual está em nós. Tudo ganho da cruz. E teria muito mais o que falar, irmãos. Mas eu vou parar por aqui. Sabe por quê?
porque eu preciso aplicar a cruz no meu tempo. Amém? Que tal a gente ficar de pé? Orar de 2 em 2 ao Senhor. E eu quero finalizar falando o seguinte: a cruz é para o nosso moral. O moral desse exército é a cruz, é Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém.